Olha, tá uma boa pergunta. Tá aí uma boa pergunta. A razão de pedir perdão a Deus todo dia é porque todo dia precisamos de perdão. Perdão a confissão do pecado é o quê? É uma maneira de você reconhecer perante Deus: eu pequei, eu transgredi, eu fiz mal, eu peço perdão. Agora, perdão em si não compreende uma promessa, nem implica numa promessa de que você nunca mais fará. Você pode até querer nunca mais pecar, mas João é muito bom em nos ajudar nisso. Primeira carta de João é ótimo para ler sobre isso, porque diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós sabemos que nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. E ele continua dizendo: mas se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Justo? Como assim? Como é que perdão é uma função de justiça? É justo sim, porque Cristo resolveu o nosso pecado, ele tomou sobre si o nosso pecado, e Deus castigou o nosso pecado em Cristo. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, a justiça de Deus se estabeleceu assim: em Cristo, ele castigou todo o nosso pecado, todos, antigos e futuros, todos. Se nós pedirmos perdão por esses pecados, ele é justo, ou seja, ele aplica o que ele já resolveu à nossa vida. Então, quer dizer que eu tenho que pedir uma vez por todas e depois não se fala mais nisso? Não. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, ele ensinou a orar pedindo que o reino de Deus viesse, que a vontade de Deus fosse feita, que Deus nos concedesse pão de cada dia e que nos perdoasse as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pergunta de Pedro a Jesus foi: quantas vezes devo perdoar? E Jesus deixou claro que tantas vezes quanto a pessoa pedir perdão, deve ser perdoado. Creio que ele deu o padrão divino. Ele diz que nós devemos seguir o mesmo padrão. Tantas vezes quanto alguém nos pedir perdão, né, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Depois de 50 vezes você vai perder conta. Eu acho que a lição de Cristo foi essa. Então, nós sabemos que ele sempre perdoa, mas é um exercício fundamental e faz parte da nossa salvação contínua nós mortificarmos esse pecado, ou seja, viver trabalhando contra ele, lutando contra ele. Tem pessoas que dizem: bispo, eu não consigo parar de masturbar, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar. Então, será que eu não fui salvo? Não. Continua a lutar, continua a investir na vida espiritual. Corta certas coisas, corta certos programas de televisão, corta certas atividades, vai trabalhando isso, vai lutando contra isso. Nossa vida, a vida cristã compreende o quê? Um conflito com o mundo. Nós vivemos em paz com Deus, mas em guerra contra o pecado que vive tentando nos dar uma rasteira. Então, quando nós caímos, não é para ficar dizendo: então eu desisti, não deu certo. Não. Levante-se, comece de novo. Saiba que Deus perdoa. Ele é justo e fiel. 1 João. Ele é justo e fiel para perdoar. Então, 1º capítulo, ele fala isso. Então, se você realmente continuar lutando, você verá que ao longo dos anos, de glória em glória, você será transformado e você verá em incrementos, às vezes pequenos, uma melhora. Com esta esperança que um dia, quando ele voltar, quando nós estivermos unidos com ele, então toda tentação acabará. Toda tendência pecaminosa será eliminada e nós seremos transformados. E então não poderemos mais pecar. Não poderemos mais pecar um dia. Até então, precisamos lutar contra o pecado, mortificando
o pecado se levantando, nem que seja diariamente, mas você verá melhoras. Enquanto isto, diariamente, o pão nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, e perdoa-nos diariamente. Temos que pedir perdão pelos nossos pecados.